Olá, meninas, que alegria, que satisfação poder ter cada uma de vocês novamente aqui conosco. E olha que a nossa caminhada vem assídua e crescente. É uma satisfação poder ter cada uma de vocês nesta hora. Nós desejamos a graça e a paz do nosso Deus não apenas para a sua vida, mas para toda a sua família, sua casa aí representada. E que nós possamos nesse momento, mais uma vez, apesar de todas as circunstâncias que muitas vezes nem são tão favoráveis assim, não é? Pois cada uma de nós passa por situações diferentes, distintas, mas todas juntinhas, com o desejo de ter uma caminhada saudável com o nosso Deus. E como tem sido agradável poder aprender durante esses dias como é que essa caminhada de Deus se dá através das Escrituras. Então receba o nosso carinho, eu sempre fico na expectativa, com alegria, em poder saber que você está aí compartilhando também com outras mulheres. Eu tenho recebido várias ligações, vários recadinhos de gratidão de mulheres, muitas de vocês eu nem conheço, que muitas ainda não conseguem escrever no chat, mas que deixam também a sua gratidão ali, não é? Através do WhatsApp, do celular, enfim. Damos graças a Deus, damos glórias a Deus por esse tempo rico e precioso. E o mais profundo desejo do meu coração é que eu e você prossiga firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, colocando tudo isso que as Escrituras têm nos revelado através da sua palavra em prática, nas coisas desde as menores do nosso dia a dia até as maiores. Pois bem, hoje nós vamos então finalizar essa série de estudos, mas calma aí, nós não vamos encerrar os estudos, vamos encerrar apenas esta série. Fique até o finalzinho que nós vamos anunciar qual vai ser a nova temporada, sobre o que nós vamos aprender. Aguarde, só no final é que nós vamos poder deixar aí algumas dicas para vocês, aguardando já com expectativa para a próxima semana. Pois bem, dito estas palavras, vamos então dar seguimento aqui ao que nós temos para hoje, ao que o Senhor nos reservou para o dia de hoje. Pois bem, o nosso texto base está em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, o verso 22, que nos diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E como foi precioso e gostoso poder estudar os aspectos do fruto do Espírito. O fruto do Espírito que nos enche de esperança, de expectativa, para que na nossa vivência diária nós possamos aplicar de acordo com cada situação que vivenciamos. Hoje nós vamos analisar ou examinar as ações de Jesus no que diz respeito aí aos 3 últimos aspectos do fruto do Espírito. Fizemos assim durante essa série. A cada 3 aspectos do fruto do Espírito, a gente dava uma pausinha, você que nos acompanha desde o início está lembrada, e examina o que Jesus fez em determinada situação. Podemos ver lá ele no Getsemane, no jardim do Getsemane. Hoje nós vamos examinar as atitudes dele de forma bem prática, quando ele foi preso. O que é que Jesus fez? Será que ele foi fiel? Será que ele exerceu a mansidão? Será que ele teve o domínio próprio? É o que nós vamos analisar então agora. Vamos lá então. Jesus nos mostra como praticar o fruto do Espírito mediante a graça de Deus. E eu lembro para você que a graça de Deus é o favor que eu e você não merecem, mas que ela cai sobre nós quando nós verdadeiramente dependemos do Senhor na nossa vida. Jesus foi sim, meninas, preso, vocês sabem da história, foi preso inclusive à força não no sentido divino, mas no sentido humano, porque ele quis morrer por nós e o nosso Deus triuno, ele é 100% Deus e 100% homem, então é importante que a gente fale isso, mas quando ele foi preso à força,
se tratando da parte humana e conduzido para ser julgado e crucificado, eu gostaria que nós pensássemos o que ele fez, né? Como que ele enfrentou esta série de eventos tão tristes na vida dele, tão difíceis, tão agonizantes, que trouxe tamanho sofrimento para a sua alma. Contudo, qual foi a reação dele? Qual foi a atitude dele diante da cruz, diante da morte e morte de cruz? E o grande detalhe é que ele não fez nenhum mal, nenhum pecado. Jesus morreu na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Mas nós vamos ver então aí, baseado no livro de 1 Pedro, capítulo 2, você pode aí abrir sua Bíblia, versos 22 e 23, nos diz o seguinte. Acompanhe comigo, se vocês tivessem a Bíblia. Não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando o ultrajado, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àqueles que de fato o julga retamente. Observe que aqui a gente já começa com uma afirmativa. Jesus não cometeu pecado. Mesmo diante da cruz, mesmo diante de uma morte indigna, de uma morte injusta, Jesus, o nosso grande exemplo, o nosso grande mestre, não cometeu nenhum pecado. Durante o tempo todo em que Jesus viveu aqui na terra, Jesus não cometeu pecado, nem na morte e nem na vida. Por isso mesmo que Ele é Deus, por isso mesmo que a gente pode olhar para Ele, rogar a graça dEle, suplicar a ajuda dEle, para que nós vivamos longe do pecado. Você consegue se imaginar por um instante numa circunstância tão difícil como essa de Jesus? Numa circunstância que eu estou falando assim, ó, terrível, semelhante à que Ele teve, passando por malfeitores, sendo esbofeteado, sendo levado para a morte, e morte de cruz, que era uma das piores mortes que existia, inclusive destinada àqueles que eram ladrões, àqueles que eram malfeitores, que no caso dele não era, mas foi o tipo de morte que ele foi assim caracterizado. E por que ele passou por isso, né? Como que isso se deu? Se deu através de traições, se deu através de um cenário cheio de mentiras, se deu com falsas acusações, se deu com um castigo injusto, se deu através de brutalidade, de maus tratos físicos, de afrontas, de maus tratos verbais. Observem quantas coisas. Muitas vezes de varadas mesmo, varadas de chicotadas, de açoites, de pau. Foi pregado na cruz e foi transpassado, inclusive, com lanças. Você consegue se imaginar, se fosse você diante de uma situação dessa, o que você faria? Onde estaria, numa situação dessa, o fruto do Espírito na sua vida? Fala sério, por muito menos, por muitíssimo menos, muitas vezes, a gente peca, a gente se desespera, a gente reclama, a gente reage de forma que não glorifica a Deus. Pois bem, trata-se aqui da obra do Espírito Santo, porque de fato só o Senhor, nosso Deus, isso tem que ficar claro, nos capacita a atravessar situações difíceis sem pecar. Situações difíceis, eu e você, ou já passou, ou está passando, ou iremos passar. Porque a Bíblia nos fala sobre dias maus. A Bíblia diz que todos nós passaremos por dias maus. E dias maus não necessariamente significa uma quantidade específica de dias. O nosso Deus sabe de toda a nossa vida, já traçou toda ela e nos permite muitas vezes passar por alguns dias que são considerados maus para que nos traga algum tipo de crescimento. A grande pergunta que eu faço para o meu coração e para o seu é: quando você enfrenta situações difíceis, como que você reage? Aqui está o exemplo do nosso mestre. Situação que nenhum homem foi capaz de passar e que ele mostra com toda a diplomacia, com todo o domínio próprio que lhe é próprio, com toda a mansidão, com toda a fidelidade, que vale a pena
nós nos espelharmos nele, aguardarmos pelo auxílio do Espírito Santo de Deus e através da graça de Deus, pois certamente conseguiremos atravessar de uma forma que glorifique ao nosso Pai. Jesus sofreu por praticar o bem. Às vezes você diz assim, Cíntia, você não sabe do meu sofrimento. Muitas vezes nós sofremos e muitas das consequências do nosso sofrimento é resultado ou fruto até mesmo de escolhas erradas que nós fazemos, do próprio pecado que nós cometemos, da própria desobediência que nós seguimos adiante. No caso do nosso mestre, essa referência está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 20, você pode dar uma pesquisada lá depois e olhar. Jesus sofreu não por ter feito mal nenhum, mas exatamente por praticar o bem. Até mesmo os que condenaram Jesus sabiam que nele não tinha pecado. Não vejo neste homem crime algum. Observe o Evangelho de Lucas lá, o capítulo 23, verso 4. Os próprios que o condenaram não viam nele motivo para aquela condenação. Mais à frente, Pilatos novamente repetiu, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que acusais. No mesmo Evangelho de Lucas, ainda capítulo 23, versículo 14. Posteriormente, o próprio Pilatos ainda explica e diz, nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar, e é claro que nada contra ele se verificou digno de morte. É o versículo seguinte, Evangelho de Lucas ainda, capítulo 23, verso 15. Então observe que Jesus não cometeu pecado. E pela última vez, se a gente seguir um pouquinho ainda no Evangelho de Lucas, aí capítulo 23, o próprio Pilatos disse, que mal ele fez? Nem aqueles que o acusavam, nem aqueles que verdadeiramente estavam o prendendo, estavam com a decisão de fazer todo aquele cenário de morte, de cruz, de ser preso, de ser açoitado, achava nele acusação nenhuma. Da mesma forma que o nosso Salvador venceu o pecado, minhas queridas meninas, de maneira firme, de maneira fiel, com mansidão, com domínio próprio, de forma cabal. Eu e você também podemos invocar a Deus para que Ele nos ajude a fazer escolhas na vida, escolhas que digam não ao pecado e que possam glorificar a Deus. Então, esses estudos nos trazem muita esperança. Esses estudos é fruto da graça de Deus sobre a nossa vida, porque a palavra de Deus, que é revelada a nós, se torna algo que nos traz esperança, expectativa de poder vencer nas circunstâncias do nosso dia a dia. Como crentes, como mulheres, nossa prioridade deve ser sempre, não esqueça disso, de evitar o pecado e não de evitar o sofrimento. Observe que tem diferença. Nós podemos até sofrer, mas não precisamos pecar quando estivermos sofrendo. Consegue entender isso aí? O sofrimento, aliás, o Senhor diz que quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e que Ele não veio nos trazer paz e muitas vezes sim, guerra. Mas Ele diz que vai estar conosco e Ele nos dá a graça de podermos atravessar, seja fogo, seja as tempestades das circunstâncias da vida, seja doenças, seja quais circunstâncias forem. Se o nosso Mestre Jesus já venceu tantas circunstâncias infinitamente maiores do que a que eu e você passa, há esperança para a minha vida e para a sua vida. Pois bem, além do nosso Mestre não ter pecado em ações, Ele também não pecou em palavras. Jesus não pecou por meio de palavras. Você é uma mulher que peca através das suas palavras? Quando você abre a boca, é agradável para quem ouve? Você consegue glorificar a Deus através da sua forma de falar ou não? A nossa comunicação deve ser eficaz e as nossas palavras devem ser ditas, conforme as Escrituras nos informam, unicamente se for para edificação. Será que você já parou para pensar numa possibilidade bastante longínqua ou talvez até remota
de que você peca bastante porque você não sabe falar? Você já parou para pensar que tipo de fala você tem produzido? Você fala de forma como grande orador, ou seja, como o nosso mestre, de forma que glorifica a Deus? O grande orador que quando nada existia, olhou e disse assim, haja luz, e houve luz. O grande orador que todas as vezes que falava, falava de forma que edificava. Até mesmo nas circunstâncias que não foram tão favoráveis, o nosso mestre não pecou. Jesus, quando foi submetido ao interrogatório das acusações que os homens lhe faziam naquela ocasião, ele se recusou a responder algumas perguntas. Quando Jesus foi acusado pelos sacerdotes e anciãos, você encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso 12, a Bíblia diz que ele nada respondeu. Imagina, sendo injuriado, sendo maltratado por palavras, por açoites, por cuspes, por tudo que você imaginar na crucificação, que você bem conhece a história. E se você quiser trazer à sua memória alguns detalhes mais, dê uma lidinha nos evangelhos. Leia aí Lucas 23, leia Mateus 27 também. Quando ele foi interrogado pelo próprio Pilatos, vocês lembram? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Isso significa ser manso, isso significa agir com domínio próprio. Você é assim? Muitas vezes, como nós pecamos, como nós falamos de forma desenfreada, às vezes nem no motivo maior, o que não nos é permitido pecar. E muitas vezes, em coisas tão pequenas, usa-se a língua, que é um dos menores órgãos, para colocar incêndio em várias famílias, em várias pessoas, compartilha o que não é para compartilhar. E as boas novas de salvação, a meiguice, a doçura, a gentileza, a diplomacia, a edificação, muitas vezes ficam sufocadas na forma, muitas vezes ofensiva, como você fala. Você já parou para pensar que tipo de fala você tem produzido? Você é uma mulher que qualquer pessoa que ouve diz, como é gostoso falar com essa mulher. Como ela fala de forma que é tão bom que a gente poderia passar a noite inteira. Fala como salmos, fala de forma que edifica, fala como Jesus falava. Se eu e você já temos Jesus, precisamos aprender a falar melhor. Nós somos embaixadoras de Cristo, precisamos nos educar. A palavra de Deus diz que a Bíblia, a palavra de Deus nos educa. O Senhor nos educa e Ele tem interesse em melhorar o nosso tipo de oratória, o nosso tipo de fala, o nosso tipo de comunicação. Aliás, as Escrituras dizem que é melhor morar num lugarzinho bem simples do que estar perto de uma mulher rixosa. Tem mulher que fala. Você tem noção? Espera um pouquinho. Para um pouco. Às vezes você não deixa nem o outro falar. Às vezes você diz assim, meu marido não fala nada. Claro, você fala tanto que você impede dele falar. Que tal você começar a fazer uma autoavaliação? É importante, sim, minhas queridas, as nossas palavras, a forma como a gente se pronuncia. E uma vez que a gente fala de forma desenfreada, de forma que não glorifica a Deus, a gente se torna escravo delas. Em um dos estudos aqui que nós pudemos retratar, eu pude dar um exemplo comparando as nossas palavras como que um prego colocado na parede, lembram? É certo que muitas vezes nós falhamos, erramos e pedimos até desculpas, o que é também bíblico. Quando nós erramos, nós devemos nos retratar. Mas quando a gente retira um prego da parede, o prego não fica mais lá, mas as marcas do prego ficam. Então, as nossas palavras precisam ser melhores, consideradas. E o nosso mestre, diante de uma situação de cruz, diante de uma situação injusta, diante de açoites, diante de tudo que você imaginar, de tanto sofrimento, ele não pecou em nenhuma palavra. Ele manteve com mansidão, ele se mostrou fiel e ele pôde ter o domínio próprio. Ele é o nosso maior exemplo. À luz das Escrituras, nós podemos nos espelhar em Jesus Cristo. E quando as circunstâncias da vida, pequenas ou grandes, curtas ou compridas, favoráveis ou desfavoráveis chegarem,
nós podemos nos lembrar do exemplo do nosso mestre. Pois bem, Jesus também não ofereceu resistência. Observe, Jesus não ofereceu resistência a quem, Cíntia? Aos seus acusadores e aos inimigos. Recusou-se a contender, tanto física como verbalmente. Imagina, ele poderia ter dito, se ele quisesse, o nosso Deus é Deus. Ele poderia, olha, fica quieto aí, manda um raio lá do céu, fulmina esse daqui. Não. Lembram? Tinha os ladrões, um de um lado, outro do outro. Um reconheceu a sua pequenez e pediu auxílio do Senhor. O outro zombava dele. E a todo tempo o nosso mestre se manteve manso, fiel e com domínio próprio. Ele foi ultrajado e não revidou. 1 Pedro capítulo 2, verso 23. Não revidou quando foi agredido verbalmente. Em que momento, Cíntia? Quantas vezes no relato bíblico da crucificação dizia, se és o Cristo, desce daí. E diziam horrores sobre a vida do nosso mestre. E em todo o tempo ele se manteve com domínio próprio, com a mansidão e com a fidelidade. Quando foi maltratado, nenhuma das vezes você vê nos relatos bíblicos Jesus ameaçando alguém. Tem mulher que gosta de ameaçar, não é? Tem mulher que gosta de fazer trocadilhos. Tem mulher que gosta de receber sempre algo em troca. Ou então, você fez isso? Aguarde um pouquinho que você vai receber em troca. E sempre naquela fala pesada, naquela fala de vingança, de ira, de desconto para o lado ruim ou negativo. Jesus não rompeu o silêncio uma só vez. E para a gente se manter assim, a gente precisa ter fidelidade, mansidão e domínio próprio. Durante o tempo todo em que foi vítima de maus tratos, ele não revidou. É assim que você tem vivido? É assim que você reage diante das circunstâncias da vida? E eu gostaria de lembrar para você que nada do que eu e você venha passar nem se compara a 1/1000 do sofrimento que o nosso mestre estava passando ali na crucificação. Porque ele levou sobre si todos os pecados, os meus pecados. O que matou o nosso mestre foram os nossos pecados. Não foram os açoites, não foram as chicotadas, foram os nossos pecados, mas não simplesmente os meus, do passado, de hoje, o que eu ainda vou cometer, mas de toda a humanidade. A ira que ia cair sobre nós, ele levou sobre si as nossas dores para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Meninas, não vale a pena viver de qualquer jeito. Se nós falamos que temos Jesus no nosso coração, nós precisamos evidenciar o fruto do Espírito no nosso dia a dia. É claro que palavras de vingança ou pecaminosidade jamais se encaixariam na perfeita divindade do nosso Jesus, do nosso Mestre. Responder ou reagir é algo que muitas vezes eu e você faz, porque somos pequenos, porque somos falhos, porque talvez ainda não tínhamos parado para ver sobre o fruto do Espírito, mas o Senhor nos dá uma chance gigantesca, maravilhosa, de poder nos retratar. E vemos através disso que Jesus, quando ele foi maltratado, repito, não reagiu com nenhum tipo de ameaça. Quando foi condenado pelos seus opressores, ele não ficou bravinho, pelo contrário, manteve-se calmo, manteve-se manso, manteve em silêncio. Quantas lições em um estudo só, não é? É tão difícil para algumas mulheres se manter em silêncio, ainda com as circunstâncias quando são favoráveis, imaginem quando não são. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela sabe a hora certa de falar e ela sabe o modo do que falar, como falar. Às vezes você está recheada de razão, mas quando nós falamos na hora errada, nós perdemos total razão. Perdemos os argumentos, porque não sabemos a hora certa de falar. Você já parou para pensar? Tudo na vida tem um tempo, inclusive a hora de falar. Às vezes, mesmo quando nós temos a razão, é hora de ficar em silêncio.
Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca, foi como ovelha ao matadouro. Você lembra desse versículo lá de Isaías, capítulo 53? Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. A reação do nosso mestre, meninas, simplesmente é comovente, simplesmente é gigante, nos dá lições e muitas vezes nos envergonha quando nós nos deparamos com circunstâncias tão pequenas e que queremos reagir, queremos reclamar, o que tem de mulher achando que está cheia dos direitos. Querida mulher, quando se trata da fala, quando se trata de palavras, o menos é mais. Se você quer falar, fale com autoridade sobre as boas novas de Jesus Cristo. Fale do que você está aprendendo, fale sobre coisas que engrandecem, fale sobre a palavra de Deus, compartilhe esses estudos, se estão sendo edificantes na sua vida, encaminhe para outras mulheres. Você também estará sendo um canal de bênção na vida de outras pessoas. Olha, eu ouvi, me foi útil. Ouve aí, a outra encaminha para outra e vamos ser multiplicadoras desse tipo de fala. Fala da palavra de Deus. Fala daquilo que o Senhor de fato fez. Jesus foi capaz de demonstrar tanta graça, minhas queridas, tanta graça naquele momento, tanta fidelidade, tanto domínio próprio, tanta mansidão, que naquela terrível circunstância que nos traz esperança para que eu e você, que também caminha no fruto do Espírito, possa se assemelhar a Ele. Também nós podemos fazer o mesmo num ambiente tranquilo da nossa vida. E quando não for tão tranquilo assim, mesmo que seja no meu trabalho, mesmo que seja no hospital ou independente das circunstâncias, nós podemos nos manter, pela graça de Deus, com o fruto do Espírito nas nossas ações e nas nossas reações. Se o nosso mestre suportou tudo isso, ele também nos dará graça para suportar. Eu não sei qual tipo de problema, qual tipo de situação você tem vivido. Às vezes até os teus dias estão mais tranquilos, mas observe e queira fazer a escolha certa de glorificar a Deus dentro da sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, com a gigantesca graça de Deus sobre a sua vida, a maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida, lhe capacitando através do fruto do Espírito Santo. Nós sabemos que somente poderemos suportar todas essas coisas mediante o poder do Espírito Santo de Deus, que nos abastece, certamente. Abastece com o que, Cíntia? Abastece com a fidelidade, abastece com a mansidão, nos abastece com o domínio próprio. E aí você pode dizer, olha aí, já estamos quase chegando no final, mas a gente queria fazer uma recapitulação. Jesus, diante da crucificação, teve uma reação desse calibre? Sim. E se nós, como mulheres de Deus, também nos colocarmos na sua presença, poderemos vivenciar experiências maravilhosas, de forma que, ainda que as circunstâncias não sejam boas, poderemos glorificar ao nosso Deus com o fruto do Espírito Santo de Deus, que foi o que nós aprendemos até aqui. Talvez você diga assim, mas Cíntia, eu estou chegando agora. E o que significa andar pelo Espírito? Como andar pelo Espírito? Me ajuda a resolver os problemas e a fazer de fato as escolhas certas? Quando você caminha pelo Espírito, você recebe, querida mulher, a orientação e a instrução do próprio Espírito Santo de Deus revelado nas Escrituras. Quando você vive no Espírito, a sua vida, as suas ações, as suas reações ficam marcadas pelo fruto do Espírito. Não tem outra forma. Se você anda no Espírito, se você diz que tem um Espírito, você e eu devemos andar como ele andou. Ou seja, e o que é que significa, Cíntia? Me diz aí que eu estou chegando agora. Vamos recapitular então, para aquelas que estão chegando agora. O que significa andar no Espírito? Você deve extrair as coisas, dos recursos que Deus lhe dá para lidar com o seu dia, muitas vezes de forma impossível, fazendo isso com evidência da paz, da amabilidade, do domínio próprio. O fruto refere-se à evidência do que está dentro do seu coração. O fruto, na verdade, é aquilo que já está de forma interna sendo colocado em ação, né? Quais são eles? Lembrem que é o fruto do Espírito. O que nós vimos até agora foi o quê? Aspectos do fruto do Espírito. Ele não é dividido, ele é um fruto só.
E aí a gente pode analisar os aspectos do fruto do Espírito. Vamos recordar então? O amor. Sem amor, de nada vale. Precisamos de mulheres mais amorosas. O amor é o sacrifício do próprio eu. O amor não é uma emoção, o amor é a ação. Lembram? Nós já podemos tratar sobre isso aí. Romanos 5:8 nos afirma que Deus prova o seu amor por nós, para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Imagina se ficar só falando, eu te amo, ó, eu te amo, viu? Amor, todo mundo que ama, não chega de mãos vazias. Amor tem ação, certo? Depois nós vimos sobre a alegria. A alegria é o sacrifício do louvor. A alegria é aquilo que está dentro do seu coração. Quando tudo acontece na nossa vida, independente das circunstâncias boas ou ruins, a gratidão deve fluir livremente do nosso coração e dos nossos lábios. Mesmo quando as coisas não vão bem. Se elas forem bem, talvez seja mais fácil para você demonstrar alegria. E se ela for mal, o louvor e a gratidão não flui tão fácil assim, não é? Mas nós aprendemos que o amor, a alegria e a paz independem das circunstâncias da vida. Nós podemos sim ser alegres, ainda que as circunstâncias não favoreçam. A alegria se assemelha a isto, embora você não se sinta com vontade, muitas vezes nem de louvar ao Senhor, mas você nem muitas vezes de agradecer a Ele pelo que está acontecendo, você segue em frente e você escolhe fazer o que Deus diz, elevando louvores aos céus. Você faz a escolha de ser grata. Mulheres que têm contentamento, mulheres que têm gratidão. É bem mais fácil a gente olhar a vida assim. Não fique murmurando. Aliás, a Bíblia diz, não murmureis. Aí a Bíblia também diz assim, ó, por tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor. A alegria é o resultado de um coração e de uma mulher que tem contentamento. Amor, alegria e a paz. Ah, Cíntia, você vem falar de paz? Sim, paz significa confiança. Você e eu, quando enfrentamos a dor, o estresse, ao invés de ficarmos reclamando, murmurando, achando que tudo acabou, escolhemos confiar em Deus. Porque se nós conhecemos o nosso Pai, não tem o que temer. E quando o medo chega, nós nos recordamos das promessas do Senhor e não deixamos o pânico entrar para nos trazer crises nervosas, gastrites nervosas e prejudicar todo o cenário, que certamente não é o que Deus deseja. Então nós vimos aqui que o amor, a alegria e a paz são aspectos do Espírito, fruto do Espírito, que diz respeito às circunstâncias da vida. E ela não depende se são favoráveis ou infavoráveis. Então não se esqueça disso. Vamos seguir mais um pouquinho. É bem rapidinho a nossa recapitulação, tá bom? Longanimidade. Ih, Cíntia, e agora? Longanimidade, benignidade e bondade. Diz respeito ao quê? Diz respeito ao meu relacionamento com as outras pessoas. Lembram? Pois bem, é como se a gente pudesse dizer que é a paciência. Mulher, você precisa ser mais paciente. Para de ser afobada, agoniada, estressada. Tudo isso te adoece emocionalmente, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. A paciência escolhe não fazer coisa alguma. Ou seja, estou diante disso aqui, só um pouquinho, vou parar para analisar. Não significa procrastinar, significa ser paciente, ser prudente. Você precisa escolher ser paciente, inclusive com seus adversários e com as pessoas mais difíceis ou mais problemáticas. Às vezes ensinamos, falamos e repetimos. E aí, mas meu Deus, eu já falei isso tantas vezes. Pois é, mais um pouquinho. Às vezes, até hoje, você continua ainda desobedecendo o nosso Pai Celestial. Quantas vezes Ele já nos instruiu na palavra e você ainda continua sem fazer aquilo que Ele diz, não é verdade? Então precisamos não fazer coisa alguma. Significa que sua primeira reação quando você é longânime em uma situação estressante não deve ser reagir sem pensar, sem meditar, sem levar em consideração ou analisar as consequências das minhas ações, né? Ou não perder a cabeça, ou berrar, ou gritar, ou ficar nervosa, ou disse. Calma.
calma, precisamos de paciência. Longanimidade, ânimo longo. Não esqueçam disso aí. Vamos seguir mais um pouquinho. E benignidade? Aí a benignidade é o contrário. A benignidade escolhe planejar fazer algo. É a voz da sabedoria de Deus nos instruindo a sermos pacientes. Você precisa escolher ser paciente com os seus adversários, com as pessoas difíceis, com as pessoas problemáticas. Não é? Significa que a sua primeira reação, de fato, é fazer alguma coisa. Então veja que é diferente, é colocar no lugar do outro, é colocar-se no lugar do outro. É você poder ajudar ao outro. É você conseguir glorificar a Deus através da sua ação. É como se fosse uma consequência. E a bondade escolhe fazer tudo. Faz tudo o que, Cíntia? Tudo que estiver ao seu alcance. Você é uma mulher bondosa? Como assim? Sim, tudo que estiver ao seu alcance para ser bênção na vida de outras pessoas. Você é um instrumento de Deus na vida de alguém? Não tem condição de você dizer que é uma mulher de Deus e não produzir frutos dignos de arrependimento e não ser uma mulher bondosa. E ser uma mulher maldosa. Não combina, é contraditório. Bondade não é simplesmente palavras, bondade também é ação. Faça todo o bem que puder, por todos os meios lícitos que você puder, de todas as maneiras que você puder, em todos os lugares que você puder, para todas as pessoas que puder, em todo o tempo que puder. Oh, Cíntia, eu estou querendo menos trabalho. Sim, se você deseja glorificar a Deus, seja uma mulher bondosa. Todos os dias o Senhor nos dá várias situações, recheadas de situações o nosso dia tem, para que nós possamos usar de bondade. E aí a gente já vai seguindo para mais aspectos do fruto do Espírito. Fidelidade. Que significa? Fidelidade significa permanecer firme, independente do que isso exija de você, independente dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus humores ou seus desejos. Ah, eu sei que eu preciso fazer isso, mas hoje eu não estou com vontade de fazer isso. Minha filha, quantas vezes a gente não está com vontade, mas a gente precisa fazer porque é fiel. O fiel, a mulher fiel, ela começa e vai até o fim. Ela não é uma pessoa inconstante. O oposto da infidelidade seria inconstância. Tem muita mulher inconstante. Começa e não conclui. Dá a palavra e não vai e não faz. Você é uma mulher fiel? Ao escolher ser fiel, você está vivendo uma das ordens de Deus para as mulheres cristãs. Lembra de 1 Timóteo capítulo 3, verso 11? O Senhor nos diz que nós, como mulheres, devemos ser fiéis em tudo. Fiéis ao esposo, fiéis ao trabalho, fiéis em casa, fiéis ao nosso Deus, sabendo que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Não é ser fiéis em determinadas áreas da nossa vida. Fiéis nas finanças, fiéis na forma de nos vestir, fiéis no nosso comportamento, fiéis na nossa forma de falar, enfim. Precisamos de mulheres fiéis. Fidelidade é algo também fundamental. E mansidão? A mansidão, ela escolhe assumir a responsabilidade. Como todas as outras, os outros aspectos do fruto do Espírito que nós estamos falando, você precisa buscar o auxílio do Senhor para ser mansa. Uma mulher mansa encontra refúgio e abrigo no Senhor. Lembram que o nosso Deus diz que tem algo de grande valia para Ele? Que é que eu e você seja mansa e tranquila. Ah, não! Todo mundo já disse que eu sou impaciente, que eu sou agoniada. Então você está no trilho errado. Volta para a caminhada da mulher com Deus. Mansidão. Deus ordena que você cuide do adorno do íntimo do seu coração, com um espírito manso e tranquilo, com um espírito gentil, que não perece e que tem muito valor diante de Deus. E o que é uma mulher mansa? É uma mulher que não causa problema na vida dos outros. Nós não nascemos para ser problema na vida dos outros. Tem mulher que nem problema tem e ela cria problema. Você é assim? Tem mulher apavorada. Tem mulher que fica berrando, gritando, sem nenhuma circunstância que
possibilite ela fazer isso, mas ela já amanhece o dia assim, olha para si mesma e já está assim. Calma. Se você está passando por alguma questão hormonal, disfunção hormonal, alguma questão de humor, de distimia, existem doenças interligadas a isso aí. Eu aconselho você a buscar ajuda médica. Você não sabe se dá bom dia, se dá boa tarde, você não sabe como que a pessoa, em que estado de humor a pessoa está. Querida mulher, se você tem Jesus no coração, o seu humor precisa ser equilibrado. Se está desequilibrado, aliás, todas as áreas da nossa vida devem estar equilibradas. E a mansidão, ela nos proporciona isso. E essa mansidão vai fazer com que eu seja uma mulher tranquila, conforme aqui 1 Pedro capítulo 3, verso 4. É de grande valor para Deus uma mulher que tem um espírito manso e tranquilo. E o que é ser tranquila, Cíntia? Não fazer nada. Por isso que eu estou aqui, sem fazer nada. Na pandemia, então, amanhece, anoitece, eu fico aqui, na cama, no celular. Não! Uma mulher tranquila é aquela mulher que, quando observa um transtorno, ela é solucionadora de problemas. Você é uma mulher que soluciona os problemas? Ou você só aumenta mais os problemas? Você extingue o fogo ou você coloca mais lenha para o fogo aumentar? Querida, precisamos de mulheres que sejam solucionadoras de problemas. Problemas, todo problema tem uma solução. Cíntia, para todos, sim, até para a morte. Tem solução? Tem. Jesus veio para nos livrar da morte eterna. Ele pôde blindar isso que eu e você não conseguem fazer. E se existe algum problema na nossa vida, para todos eles a solução. Busque o auxílio do Senhor. E aquilo que não estiver ao nosso alcance, que fugir totalmente do nosso controle, busque a graça de Deus, porque Ele controla verdadeiramente todas as coisas. Pois bem, já chegando quase no finalzinho, estamos falando agora de domínio próprio. E o domínio próprio? A mulher com domínio próprio escolhe não ceder. Não são as emoções que a dominam. Nós somos feitos de emoção, mas nós também somos feitos de razão. E esses dois aspectos precisam estar equilibrados na nossa vida. Se você deixar a emoção tomar conta de você, você nunca vai ter o domínio próprio. Você nunca vai ter o equilíbrio. Precisamos cuidar dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Você escolhe, então, não pensar nem fazer o que é contra a palavra de Deus. Domínio próprio, ele nos assegura disso. Domínio próprio, ter domínio próprio, ser uma mulher que tem domínio próprio, significa olhar para Deus, buscando a força e a graça de Deus para dizer não a tudo que eu e você precisa rejeitar, a fim de que nós possamos ser mais parecidas com Cristo Jesus. Tem muitas coisas que não são lícitas, que nem são pecaminosas, mas que não nos convém fazer, que muitas vezes escandaliza, que muitas vezes não causa uma boa impressão. Mas, Cíntia, eu não estou nem aí. Não, precisamos estar bem aqui, atentas às nossas ações, ao domínio próprio, para que verdadeiramente nós possamos glorificar a Deus. Então, queridas, andar no Espírito significa verdadeiramente escolher viver cada momento em submissão ao nosso Deus. Você é uma mulher submissa a Deus. Andar no Espírito significa buscar agradar a Deus com os nossos pensamentos e com o nosso estilo de vida. Andar no Espírito nos permite que Deus guie os nossos passos através da palavra de Deus. Você faz o que faz porque você tem suas convicções ou deixa de fazer alguma coisa? Não, Cíntia, porque eu acho os nossos achismos, eles não nos livram da condenação. Pelo contrário, eles nos condenam. Por que você faz ou deixa de fazer alguma coisa? Porque é bíblico. Essa deve ser o nosso referencial. Aliás, as Escrituras devem ser sempre a nossa única regra de fé e prática. Andar no Espírito significa verdadeiramente permitir que Deus trabalhe na sua vida por intermédio do Espírito Santo de Deus para a glória do Senhor. O meu desejo é que nós possamos ardentemente querer, desejar, andar e ter uma caminhada cheia, recheada do Espírito Santo de Deus. Você quer de fato crescer e alcançar a maturidade espiritual? Você quer deixar de ser menina na fé e tornar-se madura?
uma mulher madura? Você deseja dar bons frutos, não simplesmente dar frutos. Aqui já seria um outro estudo. Nós somos chamados para dar frutos, afinal de contas a palavra diz que aquela árvore que é plantada e não dá frutos, o machado está posto para ser retirado dali e colocado para se tornar lenha. Para você, é importante caminhar com Jesus? Claro que é importante. Nós encerramos essa série da caminhada da mulher com Deus, desejosas de poder aplicar os aspectos do fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eu preciso mais de Deus, você precisa analisar, se avaliar, refletir, suplicar o favor do Senhor, a graça do Senhor, pedir auxílio do Senhor, reconhecer a sua pequenez, a sua fragilidade, dia após dia. Eu não tenho dúvidas que você será uma mulher diferente, que você será uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, quando verdadeiramente colocar em prática tudo isso que nós podemos aprender. Deus quer que você floresça, querida mulher. Deus quer que você venha a florir, a dar muitos frutos, que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Salvador, Jesus Cristo. 2 Pedro já nos traz lá no capítulo 3, versículo 18, essa diretriz. O nosso Deus tem diretrizes para a nossa vida, para que eu e você façamos as escolhas certas. Como ter uma vida mais parecida com Jesus? E qual é a resposta? Como é que eu posso ter uma vida mais parecida com Jesus? Tendo uma caminhada da mulher com Deus, ou seja, praticando verdadeiramente o fruto do Espírito Santo sobre a nossa vida. Escolha sempre ficar mais próximo de Cristo Jesus. Escolha sempre passar mais tempo lendo a palavra de Deus. Escolha, sim, passar tempo em oração. Você e eu precisamos orar sem cessar. Escolha obedecer às ordens de Deus segundo o que as Escrituras nos diz. A palavra de Deus deve nortear a minha vida e a sua vida. Escolha se afastar do pecado. Quanto mais nos aproximamos desse livro, mais nos afastamos do pecado. E quanto mais nos distanciamos dele, mais nos aproximamos do pecado. O meu coração está transbordando de alegria por poder ter aprendido juntamente com vocês durante toda essa temporada sobre como é que eu e você podemos nos tornar e ter uma caminhada de uma mulher de Deus segundo o que a Bíblia nos revela. O meu desejo é que você nunca mais seja a mesma, que você continue crescendo, continue aprendendo, principalmente colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade de aprender. Vamos fazer uma oração e agradecer ao Senhor por esse tempo precioso? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer e rogar ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida de cada mulher que o Senhor mesmo trouxe para estar conosco nesses dias, aprendendo mais a Tua palavra, buscando, Senhor, uma caminhada bíblica. Ó Pai, Tu conheces as nossas limitações, Tu sabes que nós somos pequenas, Tu sabes que nós precisamos da Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida. Nos ajuda a trilharmos essa caminhada de uma forma saudável. Nos ajuda a evidenciarmos os aspectos do fruto do Espírito na nossa vida diária, Senhor, dentro do nosso lar. Santifica os nossos lares. Santifica, Senhor, as nossas igrejas. Nos mostra, Senhor, lá no nosso trabalho, as oportunidades de podermos glorificar o Teu nome, Pai. Que as nossas ações, as nossas reações redundem em glórias ao Senhor. Muito obrigada pela oportunidade de poder estar com todas essas mulheres queridas que têm nos acompanhado, que têm se esmerado, que têm separado esse tempo para aprender mais do Senhor. E abençoa a nossa vida, Senhor, porque nós carecemos do Senhor. Recebe a nossa gratidão por mais a conclusão dessa série de estudos que o Senhor mesmo nos proporcionou. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu gostaria de indicar para você, antes da gente encerrar e antes da gente dar o nosso abraço aí aos vários estados que estão aqui representados. Eu estou vendo aqui que nós temos uma série de estados que sempre nos acompanha e isso é muito bom. Mas antes da gente mandar um abracinho, eu gostaria de indicar para você, está chegando o Dia dos Namorados, não é?
E aí, ó, você que está daí, já parou para pensar no presente que você... Qual é o presente de valor eterno que você pode dar para o seu namorado, para o seu noivo, para o seu esposo, que é o eterno namorado? Está aqui uma indicação para você. A Bíblia da Caminhada Bíblica. Todo o livro, todos os 66 livros da Bíblia, com uma reflexão diária e cristocêntrica, desde Gênesis até o Apocalipse. Você vai se encantar. Estamos falando sobre caminhada bíblica, não é? Não poderia deixar de mencionar a Bíblia. Caminhada da mulher com Deus tem que ter a caminhada bíblica. Se você deseja adquirir, entre em contato pelo WhatsApp 051 9 81 11 9571. Nós vamos ter a satisfação de poder encaminhar para você. Desde já agradecemos a muitas de vocês que puderam ser intermediadoras, adquirir essa Bíblia, que também tem um cunho evangelístico, né? Aquela pessoa que adquire essa Bíblia está contribuindo com o avanço do Reino de Deus aqui no Rio Grande do Sul. Muitas de vocês puderam divulgar nas igrejas, inclusive encomendar caixas. Nós tivemos a alegria de mandar caixas para todos os estados do nosso Brasil e nós ainda queremos que você também tenha essa oportunidade. Divulgue, peça permissão aí na sua igreja, onde você congrega, que nós poderemos encaminhar para qualquer parte do nosso Brasil, como já encaminhamos até para fora do Brasil também, não é? Estados Unidos, Holanda, enfim, Uruguai e outros países também que nos encomendou. E agora você deve estar curiosa, perguntando assim, sobre o que é que nós vamos tratar? Nós vamos tratar sobre decisão. Nova temporada, não perca. Decisão do quê? Decisões sobre escolhas certas a fazer, decisões sobre como administrar bem o tempo, decisões como aproveitando melhor o nosso dia, decisões sobre finanças, decisões sobre como me alimentar para a glória de Deus, enfim, decisões certas. Talvez você tenha até tomado algumas decisões, mas não é aquilo que o Senhor diz. Então, quando nós formos tratar, a partir da próxima semana, trataremos sobre decisões segundo as Escrituras. Então, eu gostaria que você fosse uma multiplicadora, que você pudesse convidar suas amigas como se fosse um chazinho. Traga outras meninas, convide se você tem programação, ou se você não tem, ou inclua essa nas suas programações. Você que nos acompanha, que já tem alguma igreja, também é nossa convidada. Você que não tem igreja nenhuma, também é muito especial e acolhida aqui por nós. Nós queremos aprender, porque a vida, meninas, é cheia de escolhas. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Você tem feito as escolhas certas? Você consegue tomar decisões sobre como administrar a sua mente? Como você administra as suas amizades? Vejam quantas riquezas. Enfim, você administra sobre a questão de preocupação, decisão, o hábito de não se preocupar mais. Vamos aprender sobre isso também? Claro que vamos! Então eu gostaria que você já estivesse orando e que pudesse assim convidar outras pessoas, compartilhar esse link, porque na próxima semana tem mais novidades, mas tudo isso respaldado nas Escrituras Sagradas, que é de fato o que nos norteia, é de fato aquilo que a gente consegue trazer para cada uma de vocês, porque é a verdade do Senhor. E agora, antes da gente finalizar, eu queria só deixar alguns abraços. Abraços, por conta do tempo que eu me expandi um pouquinho, eu vou mandar apenas para os estados que estão aí nos acompanhando. Um grande abraço especial para as meninas aí do Paraná, muitas meninas do Paraná, Ibaiti, Fênix, Ponta Grossa e outras cidades mais. Também queremos deixar um abraço especial aí para o pessoal de Porto Velho, que tem nos acompanhado, de Rondônia. Nós também temos muitas cidades na Bahia, o estado da Bahia. Temos aqui registrado Capela do Alto Alegre, Ipirá, Pintadas, Feira de Santana, São Domingos, Campo Formoso, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindabaçu, deixa-me ver, Jacobina, olha quantas cidades aí, né? Serrolândia, temos também Várzea do Poço, temos também um abraço especial para o estado de Manaus, Pernambuco, Minas Gerais, temos muitas meninas e cidades daí também de Minas Gerais, Santa Catarina, aqui nossa vizinha, né? Lebon Regis, Xanxerê,
Temos aqui muitas cidades do Rio Grande do Sul também, Canoas, Cachoeirinha, Porto Alegre, Bom Retiro do Sul, Lajeado, Farroupilha, Caxias do Sul, Sapucaia, olha, são muitas as cidades. Novo Hamburgo, queremos também deixar um abraço para quem aqui? São Paulo, outro estado que tem muitas mulheres nos acompanhando também. Temos também aqui a cidade de, deixa-me dar uma olhadinha aqui, vamos ver aqui, mais algum estado, para não esquecer de nenhum de vocês, né? Recife, temos aqui também as meninas de... Temos aqui as meninas do Piauí, Teresina do Piauí, temos aqui as meninas do Ceará, temos toda a região ali norte do nosso país. Enfim, todas vocês que estão aí, recebam o nosso abracinho e eu aguardo por vocês na próxima semana, se Deus assim nos permitir, para a nova temporada. Não perca! Até lá, se Deus assim quiser.